eu sou a Tami e eu resolvi fazer esse vídeo para falar um pouquinho sobre a minha experiência com a depressão. É mais para quem acha que tá sozinho nesse barco, que as coisas tendem só a piorar. Você não tá sozinho, tem pessoas com você, tem pessoas que passaram pelas mesmas coisas que você e que conseguem entender o que você tá sentindo. E eu sou uma dessas pessoas. Então, tua experiência pode ser completamente diferente da minha, mas nós conhecemos quais são as nossas lutas e a gente consegue reconhecer no outro a dor que a gente já sentiu. Então, eu tô com você. Nós, nós todos que passamos por isso estamos juntos e a gente pode vencer isso. Eu sei que já passou o Setembro Amarelo, mas depressão não é só em setembro, né, gente? É todo ano. E quem enfrenta isso, enfrenta, às vezes, a maior parte da vida. E a gente sabe que é uma coisa muito complicada. Então, assim, eu tenho. Minha depressão, ela é. Acho que é biológica que fala, não tenho certeza. Mas ela é genética. Eu tinha tendência, né, a ter depressão. E alguns gatilhos fizeram com que ela se desenvolvesse. E é desde que eu era criança, só que quando eu era criança, né, eu não fazia ideia do que era depressão. Então eu tinha momentos que eu ficava muito triste e eu não fazia ideia do porquê eu estava triste. E às vezes as pessoas me perguntavam e eu inventava algum motivo, porque eu achava que não tinha como você ficar triste sem motivo. Para ficar triste você precisa ter um motivo, né? Então era meio complexo isso na minha cabeça. E foi bem complicado, assim. E, além de tudo, eu sou uma pessoa muito introvertida, sempre fui. E eu não conseguia falar, né, o que eu estava sentindo para outras pessoas. Até hoje eu sou assim. É meio difícil para mim falar sobre esses sentimentos, expor emoções, expor o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando. Normalmente eu guardo tudo ali dentro e aquilo fica me corroendo. É bem difícil de lidar, né, com isso. Durante a adolescência, eu também tive. Foram situações bem complicadas, eu tive momentos bem tensos de choro, né, extremo, e às vezes eu ficava muito mal. E naquela época as coisas eram um pouco piores do que são agora, acredito. A galera ao meu redor falava que não tinha motivo, falava que era bobeira. Daí eu sempre tive uma pegada mais em coisa mais dark, assim. Daí, você quer ser gótica, daí você fica se fazendo de triste. Mas não tinha nada a ver, sabe? É que, tipo, durante uma época eu até tentei me introduzir, né, no ambiente gótico, porque eu achava que eles poderiam entender o que eu tava sentindo. Doce ilusão. Então eu não me adaptei muito, né? Me sentia tão excluída quanto nos outros ambientes, então não fez a menor diferença. Mas tudo bem. Daí eu tive uma crise bem tensa na adolescência, que foram de alguns dias, que eu me afastei de todo mundo. Eu não falava com ninguém, não falava com os meus amigos, não respondia, eles tentavam falar comigo, eu não falava. Eu sentei isolada, assim, lá na frente, na sala de aula, e ficava ali, vivendo aquilo ali. Quando dava o sinal pro intervalo, eu saía sozinha e tentava ficar num lugar que ninguém me achasse, um lugar que eu conseguisse ver todo mundo e ninguém conseguisse me ver. Foi bem complicado, assim. Daí, na fase adulta, que eu comecei a ter umas situações bem intensas. Voltando um pouquinho, na adolescência eu também comecei um comportamento de automutilação. Na verdade, se eu for pensar bem, eu fazia isso. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Se eu for pensar bem, desde que eu era criança eu tinha um pouco desse comportamento. Porque quando eu era criança eu punha um pouco mais pra fora. Tipo, eu batia porta, chutava as coisas e tal. Mas eu tinha o hábito de me morder as mãos ou enfiar a unha assim na mão. Na adolescência eu passei a me cortar. Tanto é que eu tenho cicatrizes no meu braço esquerdo até hoje. Tem algumas na perna também. Então, gente, não é frescura. Eu sou da época do emo, do My Chemical Romance. E daí falava, isso é coisa de emo. Mas não é, entendeu? Se tem um amiguinho do lado ali, você vê que tem cicatrizes e
Que ele se corta, ao invés de chegar e falar assim, nossa, como você é fresco, ai, que emo, ai, que não sei o que lá. Não sei se ainda fala isso. Sei lá. Você vai lá e fala, você quer ajuda? O que você tá sentindo? Ou você só fica ali do lado e pergunta, você quer conversar? Entendeu? Porque você não tem como saber o que a pessoa tá sentindo. A mutilação, ela é uma coisa assim, ó, pelo menos pra mim, não sei pras outras pessoas, mas é que a dor que eu senti, ela era tão grande que eu não sabia lidar com aquilo. Era tão, nossa, era agoniante e eu não sabia o que fazer. Então eu passei a me cortar para ver se aquela dor se tornava física, para tentar dissipar um pouco aquilo que eu sentia. No momento em que eu estava fazendo o corte, dava aquela distraída, porque era, né, uma dor física, mas não durava muito. Então meu conselho para quem tá pensando em fazer isso não adianta nada. Você só fica cheio de cicatrizes, com um monte de gente te perguntando por que você fez isso, e a dor realmente ela não passa, ela continua lá dentro. Não faz diferença nenhuma. Mas eu tô falando isso, mas de certa forma, vou ser franca, eu não gosto de falsidade. É um pouco de hipocrisia da minha parte. Porque eu não me corto mais, faz um tempo, mas eu peguei uma outra mania feia, que é socar a parede quando eu tô com raiva. E com isso, minha mão já, qualquer coisinha ela fica dolorida, qualquer coisinha sai alguma coisa do lugar e não é legal. E comportamentos autodestrutivos, como fumar, por exemplo, é um comportamento que eu tenho, por enquanto, preciso parar. Já tentei parar várias vezes e é muito difícil. Sempre acontece alguma coisa e ao invés de eu tentar achar uma alternativa, eu volto pro cigarro. Isso é horrível, eu sei, me faz mal. Fazia tempo que eu andava tranquilamente, corria e tal, ficava de boa. Agora que eu voltei a fumar, eu ando uma quadra e já tô morrendo. E olha que eu nem fumo tanto, tipo, uma carteira de cigarro pra mim dura bastante tempo. Mas a gente tem que tentar evoluir conforme o nosso momento, né? Nosso tempo. Não adianta a gente tentar seguir o tempo dos outros, porque isso nunca vai funcionar. A gente tem que respeitar o nosso espaço e nossos momentos para fazer as coisas darem certo. Mas, então, né, na adolescência eu me cortei bastante e tal. Até deixa eu... Não sei se vai... Eu fiz uma tatuagem em cima, mas... Acho que numa época da fase adulta eu também me... quando eu tava na faculdade. Entrei na faculdade de artes visuais. Quando eu tava com 25, agora eu tenho 27. E em alguns momentos eu tive crises feias e voltei a me cortar. Agora... Acho que desde que eu saí da faculdade eu não fiz mais isso. Não me lembro exatamente da data. Mas acho que dá pra ver aqui. Todas essas são cicatrizes de corte. Eu não tenho orgulho disso, mas também não é uma coisa que eu quero esconder, porque faz parte da minha história, faz parte da minha vida. E eu não tenho motivo pra me envergonhar de uma coisa que eu vivi, que não é culpa minha. Mas eu realmente aconselho a não fazerem, porque não vai adiantar. Eu sei, eu conheço. Não vai fazer a menor diferença. Só vai te deixar cheio de marcas e cheio de pessoas te perguntando coisas. Então, não faça, sabe? Durante a minha fase adulta, eu tive essas crises quando eu entrei na faculdade de artes visuais. Foi um momento bem difícil da minha vida. Em outro vídeo eu vou falar sobre como foi minha experiência dentro da faculdade de artes visuais. E eu tive algumas crises. Tive crises de que eu pensei realmente em me matar, de escrever carta, de ficar pensando no modo como eu faria isso, né? Uma vez eu até pedi pra minha irmã, pra ela cuidar da minha gata, pra cuidar das coisas, que eu realmente ia acabar com tudo. E em um desses momentos, eu ainda estava na faculdade, estava com 25 anos,
Eu tinha. Eu tenho agora 4 gatas. Na época, nós tínhamos 6. E a minha gata mais velha, que é a Alice, ela é uma gata preta linda, ela foi envenenada. E ela foi envenenada e a gente correu com ela para um hospital veterinário e tal. Aí ela ficou internada por 2 dias. Isso aconteceu numa quinta, se eu não me engano. E daí. Não, aconteceu numa quarta-feira. Daí na quinta, um dos gatinhos que a gente tinha, eles tinham acho que uns. Tinha quase um ano já, se eu não me engano. Ele sumiu. Desapareceu. Isso tudo aconteceu à noite, assim. E daí no sábado, eu tava tentando me acostumar com a ideia desse gato ter sumido. E a gente tinha ido buscar, já tinha buscado a Alice, ela já tava bem. E aí um dos nossos gatinhos, ele morreu. Do nada. Eu não sei muito bem o que aconteceu, encontraram ele já quase morto. E eu tinha ido na casa da minha amiga, e quando eu voltei pra casa, daí me contaram e eu tive um baque. E aquilo me derrubou. Desculpa. Pra muita gente isso pode parecer besteira, porque tem gente que não entende o amor que a gente sente por animais. Mas pra mim aquilo foi um baque muito grande. Teve pessoas que me falaram que eu estava exagerando, que não era pra tanto, que aquilo era desnecessário. E eu, uma pessoa enfrentando a depressão desde a infância, tive que sofrer a quase perda da minha gata mais velha, que tá comigo já há 6 anos. Ter perdido, né, de terem roubado um dos meus gatinhos e o outro ter morrido. Assim, do nada. Ele era nenê ainda, ele nem tinha 1 ano. E aquilo me derrubou. E eu fiquei 3 dias fechada no meu quarto. Eu só comia porque minha mãe, minha irmã, minha avó me levavam alguma coisa para comer. E eu praticamente só fumava o dia inteiro. Eu peguei escondido uns remédios da minha avó para dormir. E eu me enchia daqueles remédios e fumava. E era isso que eu fazia. E daí eu ficava assistindo séries. E tomava remédio para conseguir dormir. E foi muito complicado. Foi bem difícil. No quarto dia de manhã, meu corpo não tava mais aguentando. E eu passei mal, não tinha comido nada, mas acabei vomitando, ainda fiquei fraca, eu tremia, né? Eu tava numa situação deplorável porque nem banho eu tomava. E aí, naquela situação de fraqueza, do corpo tá fraco, eu fui e entrei, né, meu quarto fica pra fora de casa, fica atrás da casa, e eu entrei em casa e falei que eu não tava bem. Aí minha mãe me deu um remédio, me colocou pra deitar na cama dela e tal. E daí ela foi trabalhar e aos poucos eu fui. Desculpa. Aos poucos eu fui melhorando. Lembrar da dor dói, por enquanto.
Talvez no futuro seja mais tranquilo, mas por enquanto lembrar da dor ainda dói. É, essa foi acho que a crise mais feia que eu tive. É, mas no ano seguinte, a minha irmã já. Quando eu entrei na faculdade de artes, a minha irmã entrou em psicologia. E aí ela disse pra mim que tinha atendimento para as pessoas, né? E que era mais barato e tal. E daí eu fiz um cadastro e eles me chamaram. E aí eu comecei a fazer a terapia, né, com uma aluna de psicologia. E durante o tempo que eu tava fazendo terapia, eu tive uma crise suicida, que foi a minha irmã que me salvou. E ela me encaminhou para o psiquiatra e eu comecei a tomar medicamentos. E os medicamentos foram bons durante um tempo, mas eles são muito caros e na época eu não tinha condições para pagar. E aí eu parei de tomar porque eu não tinha como comprar esses remédios. Mas eu continuei com a terapia. E aí eu fiz um ano de terapia com ela. Daí ela terminou, né, a faculdade, ainda assim eu continuei com ela, mas ela não era daqui de Curitiba, ela recebeu uma oferta de emprego na cidade dela. Ela perguntou se eu preferia né, ficar com outra pessoa, ela me passaria para outra pessoa, ou se eu queria dar um tempo. E eu resolvi dar um tempo. Nessa mesma época em que eu parei com a terapia, eu comecei a fazer Muay Thai. E, cara, Muay Thai foi muito bom pra mim. É, ter como pôr a raiva pra fora, e aprender ao mesmo tempo, né? Ganhar conhecimento, assim, foi incrível. E as pessoas, né, nesse ambiente também eram incríveis, assim. O meu mestre, Tosha, amo você, você é muito especial pra mim. E a Natasha também, nossa, a Natasha é incrível, gente, é uma pessoa maravilhosa. Ela também dá aula. Nossa, eles são incríveis, assim. E foi muito bom pra mim e tal. Me ajudou pra caramba. Só que né, nessa época eu já comecei a trabalhar aqui onde eu tô agora. Por sinal, estou no meu trabalho. Eu sou cuidadora de uma senhora. E é um trabalho muito estressante. E é muito difícil ter psicológico pra lidar com isso. E às vezes eu fico muito mal. Eu já tive situações bem complicadas aqui dentro. E mas a gente precisa trabalhar, né? Precisa de dinheiro. E eu só estou aqui, só consegui continuar porque estou muito melhor do que eu estava antes. E eu tive que parar o Muay Thai porque meu horário de trabalho mudou. E aí eu não consegui mais encaixar as aulas com o meu horário de trabalho, né? E é muito longe da minha casa e a minha avó também, eu não quero deixar ela sozinha. Então quando eu tô de folga eu fico em casa pra ela não ter que ficar sozinha. Porque minha irmã trabalha e estuda o dia inteiro e eu e minha mãe a gente trabalha no mesmo lugar. Então a gente trabalha 24 por 24. Quando eu tô aqui, ela tá em casa, né? E vice-versa. Então pra minha avó não ficar sozinha, eu evito sair muito quando eu tô de folga. E daí eu perdi o Muay Thai e ficou bem complicado. Só que aí a minha irmã conseguiu que eu fosse atendida por uma aluna de novo lá, né? Uma outra aluna, com uma abordagem diferente. Então eu voltei a fazer terapia. E olha, gente, se você tá numa situação difícil, se você não aguenta mais, e se você não tem uma condição financeira muito boa, procure faculdades, cara. Eu vou dizer pra vocês que, olha, vale muito a pena, sabe? Terapia é uma necessidade de vida, assim. É difícil você
sendo depressivo ou não, você sobreviver nessa sociedade sem um psicólogo do teu lado. Você precisa disso para você ter uma estabilidade emocional e psicológica. E então, meu conselho para vocês é que vocês procurem ajuda psicológica. Esse, esse vídeo tá ficando bastante longo, mas não tem como você contar uma experiência dessas em 5 minutos. É uma coisa muito intensa e muito profunda. E a dor, assim, da depressão, ela é uma coisa que ela dilacera a gente, sabe? Ela vai corroendo a gente por dentro. Eu comparo a dor da depressão como um luto permanente. É sentir a dor de perder alguém que você ama muito todo santo dia. Claro, tem momentos em que a gente fica um pouco melhor, mas durante os momentos mais complicados da tristeza, mais agoniante, é como se você perdesse realmente alguém que você ama naquele dia. Eu sei porque eu perdi meu avô com 17 anos e a dor que eu senti no dia que ele morreu é a mesma dor que eu sentia todos os dias, todos os momentos, né, das minhas crises mais, das minhas crises, né, de depressão e tal. As crises mais tensas que eu digo que eu tive, de isolar, disso e aquilo, eu não sei nem explicar o que você sente, porque parece que você fica fora de si. Você não pensa mais com o modo racional, você tá fora de si, você tá, sei lá, parece que você tá sobrevivendo. É muito complicado, sabe? É bem louco. E, bom, não é fácil. Mas para as pessoas que estão passando pelas mesmas situações que eu passei dessa doença, meus conselhos, né, como eu dei, faça terapia, procure um psicólogo, vai, não tem condição financeira, vai numa faculdade procurar um psicólogo. Eles têm, tem faculdades, procure faculdades com bons índices, né, no MEC, porque eles têm, as pessoas estão preparadas e não é só o aluno ali, ele tem um professor por trás dele falando tudo que, como que tá o seu caso e o que ele pode fazer para te ajudar, então ele não tá sozinho. E aí você não fica sozinho, você tem alguém ali para te apoiar, alguém que não vai te julgar e não vai, ao contrário do mundo lá fora, ele não vai apontar o dedo na sua cara e falar que você tem tudo e não tem por que ficar triste. Ele vai entender a sua dor e vai tentar te ajudar de todas as formas possíveis. Então, um psicólogo é um profissional que você precisa na sua vida. Então, por favor, se você tá passando por isso, procure ajuda psicológica. De repente, você vai precisar de ajuda psiquiátrica. No meu caso, eu não consegui bancar os remédios e nem fui atrás de tentar pelo governo. Poderia ter tentado, mas sei lá, por quais motivos eu não fui. Mas você pode tentar e isso vai ajudar muito na sua vida. Outra coisa, tem um hobby. É muito bom você ter um hobby. Ou um hobby, ou sei lá, alguma coisa que. Fazer algo que você goste. Faça algo que você goste. Eu trabalho aqui porque eu preciso, mas eu gosto de artesanato. E eu faço muitas coisas. Eu faço crochê, eu faço tricô, eu faço macramê. Eu gosto de pintar. Eu tô aprendendo a bordar agora. Eu não manjo muito, fica meio marromeno, mas a gente vai tentando aprender coisas novas, né? Eu desenho, sei lá, faça o que você gosta. Você gosta de ouvir música? Fica lá ouvindo música. Gosta de ler? Cara, tem milhares de livros aí. Não tenho grana para comprar livro. Tem PDF, tem, sei lá, biblioteca pública, sabe? Pede pro amigo. Em sebo tem livro bom, cara, por R$ 5, entendeu? Se você gosta de ler, faça isso. Faz uma coisa que você realmente gosta de fazer. Isso vai te ajudar pra caramba. O terceiro conselho que todo mundo acha que é besteira, mas é uma realidade, é exercício físico. Exercício físico pode te ajudar pra caramba, cara. Quando eu tava no Muay Thai, velho, nossa, tipo, lá eu descarregava, sabe? E aquilo lá me ajudava pra caramba. Quando tinha os dias que a gente ia bater saco, cara, velho, era o melhor dia da minha vida. E lá eu descarregava toda a minha raiva socando aquilo. Mas você pode, não gosto de luta. Cara, faz o que você gosta. Exercício físico vai te ajudar pra caramba. Pode parecer besteira, mas é uma verdade.
Então eu acho que é isso. São esses 3 conselhos que eu tenho para vocês. Procure uma ajuda psicológica e psiquiátrica, se for necessário. Se for necessário, psiquiátrico, psicológico é necessário. Faça alguma coisa que você realmente gosta e pratique um exercício físico. No começo vai ser bem difícil, porque eu entendo, a gente não tem energia para praticar nenhum exercício físico. Mas vai indo no teu tempo, que quando você vê, você já tá fazendo o dobro do que você fazia no começo. E isso vai te ajudar pra caramba. Eu tenho. Às vezes eu fico meio mal, às vezes eu ainda penso em suicídio, mas sempre que quando eu tô nessa situação, às vezes a minha irmã vai falar comigo, às vezes meu namorado, e eu acabo melhorando. É, vou dar um quarto conselho, que é não fique sozinho. Quando você sentir que a crise tá vindo, que você tá ficando desesperado, procura alguém. Alguém que você confie e que vai entender o que você está sentindo. Não uma pessoa que às vezes mesmo os pais, os irmãos, o namorado não estão nem aí para o que você está sentindo. Então procure alguém que realmente se importe e fique com aquela pessoa. Eu, quando eu sinto que eu tô ficando mal, às vezes estou lá no meu quarto, eu entro dentro de casa e fico ali com a galera. Às vezes eu fico só quieta e aí a galera começa a conversar, daí eu começo a conversar, a gente está assistindo alguma coisa e eu me distraio e acabo melhorando. Quando volto pro meu quarto eu já tô bem. Então, não fique sozinho. Evite a solidão. A solidão ela é boa pra gente pensar, pra gente se conhecer quando nós estamos em situações melhores. Quando a gente tá nessa posição depressiva, nessa posição de tristeza, nós somos nossos piores inimigos. Então, quando nós ficamos sozinhas, a tendência é a gente fazer mal pra nós mesmos. Então, evite ficar sozinho quando você não estiver bem. É isso que eu tinha pra dizer. A vida, ela é complexa e vão acontecer muitas coisas e a gente não tem como prever se vai acontecer coisa boa ou coisa ruim. Mas a gente tem que viver um dia de cada vez e, e tentar levar as coisas com mais leveza. Então acho que é isso. Fiquem em paz e eu espero que vocês consigam encontrar algum conforto nesse vídeo. Vocês não estão sozinhos, todas as pessoas que passam por isso ou que já passaram estão aqui por você e nós entendemos o que você sente. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui e toda semana eu espero postar um vídeo. Muito obrigada e nos vemos em breve.